pela atenção de todos aí que vieram assistir. Bom, o método que eu vou falar é sobre o método Supervisor de MDS. Esse método eu trabalhei durante minha tese de doutorado, foi um dos métodos que eu trabalhei. Aí eu desenvolvi uma nova formulação para esse método, um novo algoritmo, e aí implementei, comparei com os resultados que tinham na literatura do método, e comparei com outros métodos que existem para as mesmas tarefas, de classificação supervisionada e ranking bipartido. Obtive bons resultados, de modo geral, resultados bem melhores do que com os algoritmos comparados e com os resultados da literatura, né? Então vamos lá. O que esse método faz, né? O que é o método Supervisor de MDS? O método ele foi criado pela Danielle Weitzman e o Robert Spicherani, né? São dois grandes estatísticos aí da atualidade. É um método para classificação supervisionada, ranking bipartido e redução de dimensionalidade. O método resolve esses três problemas, né? Vou falar mais sobre o que é cada um problema para vocês. Bom, problema de classificação supervisionada. É um problema clássico de classificação. Para fazer esse tipo de classificação, eu tenho que ter um banco de dados. E com esse banco de dados, eu tenho que ter classes pré-definidas. É um banco de dados com classes já pré-definidas. Por exemplo, eu posso ter doente, não doente, sucesso, fracasso, ou vários tipos de classe, além de dicotômica. Pode ser bom, muito bom, excelente, né? E aí, para uma observação nova, que eu não tenho uma classe conhecida, eu quero prever a qual classe ela pertence. Por exemplo, se eu tenho um banco de dados com doentes, com pacientes, uns doentes e outros não doentes. E aí eu treino um algoritmo de classificação, aí eu pego os dados de um paciente novo, aí com o algoritmo de classificação eu consigo classificar ele nessas duas classes que o algoritmo foi treinado. O outro problema que esse método resolve é o problema de ranking bipartido. O problema de ranking bipartido é um caso especial do problema de ranking. O problema de ranking é um problema de ordenação. Só que no problema de ranking bipartido, além de uma ordem de preferência, eu tenho que ter uma ordem e um ponto de corte, um limiar, que eu consiga separar essa ordem em duas classes, antes do limiar e após o limiar. Por exemplo, se eu tenho um banco de dados de e-mails, eu posso ter uma prioridade de e-mails. E aí eu tenho desde o e-mail mais importante até o e-mail que não tem importância nenhuma, que a gente chama de spam. Eu faço a ordenação, crio um ponto de corte, e esse ponto de corte vai me definir duas classes, os e-mails importantes e os e-mails não importantes. Então, o ranking bipartido é ranking e classificação ao mesmo tempo. Bom, problema de redução de dimensionalidade, né? O problema de redução de dimensionalidade existe quando a gente tem um banco de dados com muitas e muitas variáveis, e aí a gente quer saber um subconjunto de variáveis que melhor representa os dados, ou a gente quer uma projeção dessas variáveis no espaço de menor dimensão. Se eu tiver 30 variáveis, eu posso querer representar as 30 variáveis por duas variáveis, projetar para o R2, e dessa forma eu consigo visualizar. Se eu tiver muito mais do que 30 variáveis, 300 variáveis, 1000 variáveis, quanto maior o número de variáveis, mais importante é a técnica de projeção, né? Só que no método Supervisor MDS, ele faz a projeção
com critério de preservação de distância. Ou seja, eu tenho as observações no espaço de alta dimensão, eu meço as distâncias entre cada observação nesse espaço de alta dimensão, e aí eu quero fazer a projeção para um espaço de dimensão menor, R2 ou R3, de modo que eu tenha ao máximo preservada essas distâncias que existem no espaço de alta dimensão. Essa classe de métodos de redução de dimensionalidade é o MDS, que se chama Multidimensional Scale, que são métodos de preservação de distância. E o método Supervised MDS, ele basicamente faz preservação de distância, por isso que ele tem esse nome MDS aqui. Então vamos introduzir a notação do problema, né? Eu tenho uma distância, eu tenho uma matriz de distância dn por n, calculada a partir de um conjunto de n observações. Cada observação no espaço de alta dimensão S, representado por S grande. Eu quero projetar essas observações no espaço de dimensão menor, Dzinho, D menor do que S. Ou seja, eu tenho que obter a coordenada de cada observação no espaço de dimensão D. De modo que as distâncias que eu calcular nesse espaço de dimensão D se aproximem das distâncias que eu calcular no espaço de dimensão S. Ou seja, eu quero preservar ao máximo a relação de distância. Aí o método Supervised MDS, ele é feito em algumas fases, né? Ele faz a fase do treinamento, que é o que se faz como todos os outros algoritmos de classificação supervisionada, tem que treinar o algoritmo e depois tem que generalizar o algoritmo para uma observação nova. Então vamos aqui para a função de escalonamento, a função que é feita para preservar as distâncias no espaço de baixa dimensão. Aqui eu tenho as distâncias calculadas no espaço de alta dimensão. Aqui é o problema de otimização que eu tenho que encontrar essas distâncias calculadas no espaço de baixa dimensão. Os dados, eles têm duas classes, classe 1 e classe 2. E aí, além da classe 1 e classe 2, eu tenho esse parâmetro aqui, alfa. A primeira parcela aqui da função objetivo é puramente de preservação de distância. A segunda parcela da função objetivo é uma parcela que leva informação à classe das observações, yj menos yi. Essa parcela faz com que observações da classe 2 tenham coordenadas maiores do que as observações da classe 1, de modo que induz uma separação na projeção. Ou seja, eu vou fazer a projeção dos dados, de modo que a primeira componente eu preservo as distâncias, e na segunda componente, além de preservar as distâncias, que tem o termo de preservação de distâncias, eu faço que as observações da classe 2 tenham maiores coordenadas do que as observações da classe 1. Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho 100 observações. Opa, vou voltar um segundo. E aí eu tenho um parâmetro alfa que faz o balanço de quanto que eu quero somente preservar as distâncias e de quanto que eu quero botar as coordenadas da classe 2 maiores do que as coordenadas da classe 1.
e preservando a distância também. Então tem um menos alfa aqui e alfa aqui, na segunda parcela. Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho 100 observações no R15 e eu faço a projeção para o espaço R2. As observações elas são criadas por uma distribuição normal, multivariada, com matriz de covariância igual a identidade. Ou seja, as observações são independentes. Aí, a classe 1, eu tenho vetor de média igual a 0,4. Na classe 2, eu tenho vetor de média igual a menos 0,4. Fazendo a projeção para o R2, a gente, com alfa igual a 0, somente preservando as distâncias, a gente tem essa nuvem aqui, ó, de pontos da classe 2, da classe 1, e a nuvem tem uma sobreposição boa entre as classes. À medida que eu vou aumentando o parâmetro alfa, aqui alfa igual a 0, alfa igual a 2, alfa igual a 4, 6, 8 e 1. Eu vou botando mais peso na minha função objetivo para a classe 2 ser afastada da classe 1. Tanto que, à medida que eu aumento o alfa, as distribuições são separadas. Vamos lá. Isso é para o conjunto de treinamento, né? O método é feito em duas partes. Primeiro, eu projeto as observações do conjunto de treinamento, ou seja, eu pego o banco de dados, que eu conheço o rótulo dos dados, eu separo um pedaço desse banco de dados e faço essa projeção para o R2. E aí, com outro pedaço do banco de dados, eu vou usar para validar o meu modelo, para ver se o meu modelo é bom ou ruim, que eu chamo de conjunto de teste. Até agora a gente só está vendo a redução de dimensionalidade só para as observações do conjunto de treinamento. Eu tenho que generalizar aquela formulação do conjunto de treinamento para o conjunto de teste. Ou seja, eu projeto aquelas, aí para uma observação nova, eu tenho que saber qual é a coordenada dela no espaço de dimensão mais baixa. Para saber qual a coordenada dela no espaço de dimensão mais baixa, eu tenho que ter as observações projetadas anteriormente, como referência. Então, vamos lá. Aí, eu faço, como a observação é nova, eu não sei a qual classe ela pertence. Eu não sei se é uma observação da classe 1 ou se é uma observação da classe 2. E aí eu faço dois procedimentos. Eu imputo uma classe para ela. Primeiro eu pressuponho que a observação é da classe 1. Aí eu generalizo aquela formulação anterior. Eu pego agora esses x's aqui são as observações anteriores. E o índice n mais 1 ele diz respeito à observação nova, a observação que eu não conheço a classe. E os x's foram as observações que eu projetei anteriormente. E aí eu resolvo esse problema de otimização com x fixo, obtido na fase anterior, e eu tenho que encontrar o xn mais 1, que representa a observação nova, que eu não sei a classe. Aí eu faço a mesma generalização para a classe 2. Eu suponho que a observação nova é da classe 2, e aí depois que eu tenho o pressuposto que a observação é da classe 2, eu
utilizo essa formulação, que ela se diferencia da outra pela ordem aqui, ó, dos termos. E aí eu faço a projeção dessa observação nova considerando que ela é da classe 2. Aí aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. A gente tem observações da classe 1 e observações de teste na classe 1. Que é o primeiro gráfico aqui, ó. Eu tenho todas as bolinhas são as observações do conjunto primeiro, o conjunto de treinamento. E o X são as observações do conjunto de teste. Aí quando eu suponho que a observação pertence à classe 1 e resolvo o problema de otimização, eu vou projetar as observações, o X, aqui, ó. Lembrando que as bolinhas e os triângulos, eu resolvi o problema inicial, aquele de projetar as observações. Agora eu só estou projetando o X. Quando eu pressuponho que ela é da classe 1 e resolvo aquele problema de otimização, eu tenho esse resultado aqui, ó, das projeções delas. Mais uma vez, eu fixo a primeira fase, que são as bolinhas e os triângulos, e depois eu pressuponho que a observação é da classe 2 e resolvo o problema de otimização considerando que ela é da classe 2. E aí eu tenho essas projeções aqui. Então, agora eu tenho que decidir, né? Eu fiz a projeção da observação na classe 1 e depois eu faço a projeção da classe 2. Eu tenho que decidir a qual classe a observação de fato pertence, né? A qual classe essa observação ela está associada. E aí o critério, eu utilizo a função do processo de otimização que me gerou o menor resíduo. Ou seja, eu vejo o menor valor da função ou H1, que considera a observação na classe 1, ou H2, que considera a observação na classe 2. Aquele critério de ver o menor é equivalente a esse critério aqui, ó. É o mínimo encontrado otimizando considerando a classe 1 menos a classe 2. Se isso aqui for menor do que zero, eu imputo a classe 1. Porque no processo de otimização, a classe 1 vai ter gerado menor resíduo. Só que eu posso fazer arbitrário. Aqui eu coloquei menor do que zero. Eu posso botar menor do que qualquer constante, V. Eu posso generalizar esse ponto de corte da separação das classes, né? Existe um ponto de corte que se utiliza muito, que é definido pelo percentil de observações da classe 1. E aí, se eu tenho 30% das observações da classe 1, eu ordeno as diferenças para todas as observações e aí eu faço ponto de corte pelos 30%, porque eu tenho justamente 30% da classe 1, que é um ponto de corte mais genérico, né? Que ele leva em consideração as proporções de observações que foram utilizadas para treinar o algoritmo. Aí a gente tem um exemplo, aquele mesmo exemplo, aplicando o critério de classificação, a gente tem um classificador com acurácia de 94%. Né? Então, nesse processo todo, o que eu fiz? Eu faço a redução de dimensionalidade das observações do conjunto de treinamento, depois eu uso a informação delas, da posição delas no espaço de baixa dimensão, para generalizar e fazer a projeção das observações do conjunto de teste. E aí, depois disso,
eu aplico uma regra de classificação para classificar elas, ou seja, eu arrumo um ponto de corte para dizer abaixo desse limiar é da classe 1, acima desse limiar é da classe 2. De modo que a gente teve esse resultado aqui de 94% de acurácia. Agora vamos para o problema de ranking, né? Como o método supervisor de MDS faz o ranking? O ranking é feito pela ordenação das diferenças da classe 1 menos da classe 2. Ou seja, se eu tenho uma observação que ficou muito bem na classe 1, aqui ele vai gerar um grande resíduo quando eu imputo a classe 1 para ela. E, quer dizer, vai gerar um resíduo muito pequeno quando eu imputo a classe 1 para ela. E vai gerar um resíduo muito grande quando eu imputo a classe 2 para ela. E aí eu faço a ordenação para todas as observações. Aí com essa observação tem um problema de ranking. Eu tenho a ordenação de todas as observações. E aí, além da ordenação, eu posso utilizar um ponto de corte nessa ordenação para fazer o ranking de partido. Ou seja, eu vou dividir essa ordenação em duas classes. Aqui, ó, eu posso usar esse ponto de corte igual a 0, esse ponto de corte igual a um V arbitrário, ou esse ponto de corte igual a um percentil. E como é feita a métrica de avaliação do ranking de partido? O que se espera do ranking de partido? Se espera que, se eu tenho uma função de observação, a função da observação da classe I e da classe J, eu espero que a função aplicada na classe I seja maior do que a função aplicada na classe J, se a classe I for maior do que a classe J. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho classe 1 e classe 2. Se espera que a minha função da projeção gere baixos valores para a classe 1 e altos valores para a classe J, né? E aí eu faço a ordenação. Aí minha função de ranking, eu vou somar para todas as observações, para todas as combinações delas. O meu erro vai ser qual? Se eu tiver uma troca de ordem, ou seja, a observação da classe 2 vier antes da observação da classe 1, eu somo 1 no meu ranking. E se eu tiver empate, eu somo meio. Ou seja, para cada inversão que eu tenho da classe 2 com a classe 1, eu vou somar na minha função de erro. Aí, até agora eu apresentei para vocês o que é um método supervisor de MDS. Aí eu vou apresentar para vocês a proposta que eu fiz da formulação que eu apliquei. E essa formulação eu consigo usar algoritmos de otimização, digamos assim, mais poderosos, mais eficientes para resolver o problema, né? Eu utilizei a suavização hiperbólica no cálculo da função da distância euclidiana. Então, ao invés de eu calcular a distância euclidiana, eu utilizo a suavização hiperbólica. A suavização hiperbólica, ela tem um parâmetro aqui, que é a distância euclidiana, mais um gama ao quadrado. Eu vou apresentar para vocês as propriedades dessa função.
a função suavizada, da distância euclidiana suavizada, é sempre maior do que a distância euclidiana para todo gama modo que zero. No limite, quando gama é igual a zero, a distância euclidiana é igual à distância suavizada. E aqui a gente tem uma das grandes propriedades, né? A distância, a suavização hiperbólica, eu consigo ter uma função da classe sem infinito, né? Ou seja, eu tenho todas as derivadas dessa função e com isso eu consigo utilizar o método gradiente, gradiente conjugado, Newton, quase Newton. Essas são as principais propriedades. E aqui, ó, vou mostrar para vocês o efeito do parâmetro gama. Eu tenho um gráfico da distância euclidiana, que é o eixo x, e aqui eu tenho um gráfico da suavização hiperbólica. Quando eu vou decrescendo o parâmetro gama, a distância suavizada ela vai se aproximando à distância euclidiana. E é isso que o algoritmo faz. Eu começo com um gama alto e no final eu tenho um gama muito baixo, que é praticamente igual à distância euclidiana. Aí eu substituo as formulações anteriores apresentadas por formulações completamente diferenciáveis. Aí eu aplico aqui no lugar da distância euclidiana, eu boto θ da distância euclidiana e o parâmetro gama. E aí eu tenho essas três formulações suavizadas. Bom, eu implementei um método na linguagem de programação R. As tarefas de otimização eu fiz por meio do gradiente conjugado. E uma coisa que eu fiz que não tinha para o método Supervised MDS, eu utilizei processamento paralelo para as observações do conjunto de teste. Ou seja, eu treino no conjunto de treinamento, eu utilizo todas as observações. Para uma observação nova, todas as observações novas elas são independentes. Como são observações independentes, eu utilizo processamento paralelo para fazer a projeção dela no espaço de baixa dimensão. Aí eu utilizei a biblioteca do Snow para fazer o processamento paralelo. Eu fiz processamento paralelo em CPU. Justamente, o slide do processamento paralelo. E por elas serem completamente independentes, o tempo em paralelo eu consigo reduzir quase que linearmente em função do número de núcleos que eu estou utilizando, né? Só não é completamente linearmente em função do número de núcleos, porque o sistema tem a tarefa de distribuir os processos. Eu testei para vários conjuntos de dados. Os resultados que eu vou apresentar são resultados do artigo que foi aceito para publicação num jornal importante da I3E. E vamos lá. O primeiro banco de dados é um conjunto de imagens cardíacas de tomografia computadorizada. Eu tenho cada paciente categorizado em duas categorias, normal e anormal. Tem 80 observações, cada observação no espaço de 44 dimensões. Aí eu saio do espaço de 44 dimensões e vou para o R2. Tem o conjunto de Parkinson, que é uma série de medições de voz de pessoas, 23 com a doença de Parkinson.
né, e 31 sem. E cada observação está no espaço R22. Tem um conjunto de sonar, que é de aplicação de sonar para identificar minas terrestres, né? Então, no conjunto de dados tem os dados de sonar com a mina terrestre, né? Ou seja, na pedra, ou o dado de sonar da própria mina terrestre. E aí eu tenho 97 observações no espaço de 64 atributos. Os dois últimos bancos de dados são de microarranjos de DNA. De pacientes aqui, ó, de câncer de cólon, 44 pacientes com câncer e 22 sem. Eu estou no R2000. Eu passo do R2000 para o R2. E tem o conjunto GULOB, que são de dois tipos de leucemia. Eu passo do R7129 para o R2. Esse conjunto de dados eu fiz o mais diverso possível, né? Um dado é dado de imagem, o segundo dado é dado de voz, o terceiro de sonar e o quarto é de microarranjo de DNA, né? Microarray. É para vocês verem a generalização da técnica, que ela pode ser aplicada em muitas aplicações práticas e em diversos tipos de dados, né? Inclusive, eu pretendo aplicar ela agora em dados de imagens de tomografia computadorizada do tórax, em imagens de raio-x e imagens de ultrassonografia. São esses três tipos de imagens que eu pretendo testar para identificar COVID. Aqui tem os resultados para classificação supervisionada. Aqui, essa primeira coluna são os dados, a segunda é o espaço, tá? Ou seja, a dimensão, quantas variáveis tem, e o N é o número de observações, e aqui é o meu método, é o Supervised MDS suavizado, que é regressão logística, que é um algoritmo clássico para classificação, com muita utilidade, muitas aplicações reais na medicina. Tem o algoritmo Naive Bayes, algoritmo Support Vector Machine com kernel linear e Support Vector Machine com kernel polinomial. Aqui, em negrito na tabela, eu botei o melhor resultado de todos esses métodos, né? Para isso eu fiz validação cruzada. Ou seja, eu testei vários conjuntos, com cada conjunto desse, eu testei partições para conjuntos de treinamento e partições para teste, várias vezes. Para cada algoritmo desse, eu usei as mesmas partições para não ter diferença entre amostras. E a gente pode ver em negrito o melhor resultado. Então, a minha implementação da suavização do método Supervised MDS, eu obtive o melhor resultado em quase todos. Eu só perco aqui para o Parkinson. E não só isso. Para o conjunto de dados específicos, que é o das imagens, eu estou ganhando muito. Aqui eu tenho, isso aqui é o erro de classificação. O que é o erro de classificação? É a proporção de observações que eu estou botando com a classe errada. Eu digo que a observação é da classe 1, na verdade a observação é da classe 2. Ou eu digo que a observação é da classe 2, e na verdade ela é da classe 1. E isso é o erro de classificação. Quanto menor esse valor aqui, melhor. Para o banco de dados específico, eu tenho um resultado muito melhor do que os outros. Para regressão logística, quase o dobro. Para o Parkinson, eu estou perdendo, mas para o SVM linear, né? Só que tem a característica, né? Ó, para o Specific, eu tenho um R44. Para o Parkinson, eu tenho um número de observações muito menor. Eu tenho, quer dizer,
eu tenho um número de variáveis muito menor, só tenho 22 variáveis. Eu tenho esse resultado bom também para os outros conjuntos, Sonar, Alon e Gulob, né? Agora vamos ver para o problema de ranking bipartido. O erro do ranking bipartido. Bom, do ranking bipartido eu ganho no conjunto de imagens cardíacas e ganho no conjunto de DNA. Né? Ganho de 2 conjuntos. E lembrando que os algoritmos que eu estou comparando são algoritmos consolidados na literatura, que as implementações vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas em processo de otimização durante anos. E essa foi minha implementação preliminar. E mesmo com a implementação preliminar eu tive bons resultados. Aí, além do conjunto de dados reais que eu mostrei, eu comparo com os resultados publicados na literatura. Os resultados publicados na literatura são de conjuntos de dados simulados. Aí eu tenho um modelo constante, que basicamente eu tenho 2 distribuições normais multivariadas, só que uma é com média vetor de média 0,4 e a outra é com média menos 0,4. Matriz de covariância igual a identidade. Aí eu tenho um modelo two-sided, que eu considero as observações da classe 1 com distribuição normal multivariada e vetor de média igual a 1. E da classe 2, eu divido a classe 2 em 2 lados. Eu boto no meio a distribuição da classe 1 e metade da distribuição da classe 2 com vetor de média menos 1 e a outra metade com vetor de média 1. Né? Ou seja, eu crio uma esfera no meio e 2 esferas separadas. E aí eu tenho que conseguir classificar, né? Coisas que um classificador linear não teria um bom desempenho. Terceiro modelo, que é chamado de modelo linear, eu vou mudando linearmente o vetor de média das observações. Aí, quando eu chego, eu vou incrementando o I para cada observação. Eu tenho uma tendência linear. E no final, quer dizer, eu faço para todas as observações e divido o ponto de corte ao meio, né? Ou seja, metade das observações vão estar na classe 1, outra metade na classe 2. Aí são os detalhes, né? Eu gerei conjunto de treinamento igual ao conjunto de teste. Todos os parâmetros foram selecionados por validação cruzada, ou seja, eu testo, eu treino no conjunto, testo no outro. Eu faço várias vezes isso. E os resultados do erro, reportados na próxima tabela, são de 50 simulações. Ou seja, eu repliquei o experimento que tinha publicado para esse tipo de dados. Aí eu tenho 2 colunas, né? Aqui, ó, tem o primeiro bloco, que é um modelo utilizado, o espaço dos dados originais, que como são dados sintéticos, eu vario esse espaço, ó, e tenho o número de observações, que também tem alteração no número de observações. Aí eu tenho essa coluna toda aqui, que são os resultados reportados na literatura, e essa coluna aqui são os resultados que eu obtive. Ou seja, com o parâmetro alfa igual a 1, eu estou ganhando, dos 12 casos, eu ganho em 10. E com o parâmetro da alfa da validação cruzada, também dos 12 casos, eu ganho em 10 da classificação supervisionada. E aqui são outros algoritmos comparados, né? Para o problema de ranking bipartido, a mesma coisa. Para
é consistente. Eu também ganho em quase todos. Eu só estou perdendo em 2 aqui e só estou perdendo em 1 aqui. Então, os resultados apresentados eles são consistentes, superiores em relação ao algoritmo que eu tenho resultado publicado na literatura, que é o próprio Supervised MDS. Em relação aos outros algoritmos, na grande maioria, o algoritmo implementado eu consigo superar o resultado de algoritmos de classificação amplamente utilizados. Então, por fim, a proposta que eu implementei ela tem um resultado superior e, além disso, eu faço em paralelo, né? Eu ganho em tempo computacionalmente. Outros algoritmos de classificação, quanto maior a dimensão dos dados, mais dificuldade eles têm de conseguir fazer a classificação correta. O algoritmo, como ele tem intrinsecamente o processo de redução de dimensionalidade, então a dimensão dos dados não é uma dificuldade para o algoritmo. Né? Porque, de modo geral, os classificadores, quando o número de dimensão é muito grande, tem que ser utilizado um processo de seleção de atributos, senão eles não funcionam direito. E, no caso, o método Supervised MDS que funciona muito bem quando tem um número de observações muito grande. Aqui estão as referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção de todos. Né? E agora eu vou ver as perguntas aqui. Eu não estou te escutando, Sueli. Ótimo. Eu peço desculpas a todos, Felipe Cunha. Peço desculpas a todos porque estou com um problema no meu microfone, então preciso desligar o microfone do apresentador enquanto eu falo. Bom, então agora está aberta a sessão de perguntas. Vinícius, você tem a pergunta da professora Regina escrita e eu abri ao público, se quiser fazer perguntas, que já faça no bate-papo público, que aí você já pode ver e responder dinamicamente, tá certo? Essa sessão de perguntas e respostas durar uns 10 minutinhos e no final tem recados a dar para vocês. Então, vocês com Vinícius. Opa, muito obrigado pela pergunta, professora Regina. Vou responder aqui. A letra D, ela corresponde à dimensão do espaço que as observações serão projetadas. Eu tenho originalmente as observações no espaço de S dimensões, e aí eu projeto elas para o espaço de baixa dimensão. Geralmente esse D aqui é 2 ou 3, quando a gente quer fazer visualização de dados também. E aí eu vou ter para cada observação D componentes. Para cada x em i desse, eu tenho D componentes. Tanto que no meu somatório aqui, ó, eu somo de i igual a 1 até D. Respondi, professora? Ela não tem áudio, ela deveria responder pelo bate-papo público. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, eu tenho uma, Vinícius.
Por favor, pode fazer. Você mostrou para a gente 3 pontos de corte. Tem um ponto de corte 0, que dá para ver quem é menor do que o outro, né, com diferença negativa ou positiva. Tem um ponto de corte que é constante e um ponto de corte percentual. Na verdade, um monte de dúvidas com relação a isso. A primeira é como é que eu determino essa constante? E a segunda qual desses tipos de ponto de corte te permite fazer uma avaliação melhor? Professora Celia, excelente pergunta, muito obrigado. Então, aí que tá. Como é que se avalia um algoritmo de classificação supervisionada? De modo geral, para se avaliar um algoritmo de classificação supervisionada, a gente faz o treino com conjunto e testa num conjunto de testes separado. De modo geral, a gente usa um procedimento chamado validação cruzada K-fold. Ou seja, eu pego o conjunto de dados e divido em K pedaços. Geralmente K é igual a 10. Então, geralmente é 10-fold. Aí eu vou treinar e testar meu algoritmo 10 vezes. Cada vez eu treino com 9 pedaços e 1 eu uso para teste. Então, eu vou ter resultados para todos eles. E aí, para cada conjunto desse, eu vou ter, vou mostrar para você aqui, ó, uma ordenação. Eu vou ter uma ordem dessa aqui, ó, para cada conjunto de treinamento e teste. Eu vou ter a ordem para todas as observações do conjunto de teste aqui, ó. O primeiro ponto de corte, esse igual a 0, ele é intuitivo, né? Porque ele parte do pressuposto que o processo de otimização que gerou o menor resíduo vai imputar a classe. Ou seja, se eu gerei o menor resíduo com o processo de otimização H1, eu imputo a classe 1. Se eu gerei o menor resíduo com o processo H2, eu imputo a classe 2. Né? E aí, tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração, é a proporção de observações em cada classe. Por isso que a gente tem esse ponto de corte genérico aqui. Que eu posso fazer o ponto de corte pela proporção de observações em cada classe. E aí, o que a gente faz na prática? A gente testa o ponto de corte com 0 e testa o ponto de corte com essa proporção aqui. E aí a gente vê qual é o melhor ponto de corte que eu consigo generalizar melhor meu algoritmo para uma observação nova. Ou seja, qual é o ponto de corte que eu vou acertar mais fazendo para uma observação nova. E se reparar bem, eu tenho uma distribuição, eu tenho um conjunto de todos os H1s, e tenho um conjunto de todos os H2, e também tenho um conjunto de todas essas diferenças. Esse é o ponto de corte proposto pelo método. Há margem de melhorar esse método, aprimorando, inclusive, o ponto de corte, considerando as distribuições. Muito obrigado pela pergunta, professora. Está certo. Na verdade, enquanto estava vendo as mensagens dos participantes, eu não percebi que esse corte, que é definido pelo TCC, entendido que o ponto de corte V era inicialmente arbitrário. Obrigada pela resposta. E a assistência, alguém tem alguma pergunta para fazer? Aproveite e faça aqui, senão a gente encerra. Eu queria dar uma palavrinha, professora. Eu estou fazendo uma biblioteca que eu vou disponibilizar o método para quem quiser utilizar. E aí vai ser muito bom quem quiser utilizar, poder utilizar, comparar com os métodos que estão na literatura. Os professores aí que quiserem fazer alguma colaboração, quiserem fazer algum trabalho em conjunto, estou aberto a qualquer tipo de parceria, será um grande prazer. Assistência.
assistência. A última oportunidade para a gente abrir perguntas, senão a gente encerra. Bom, então, novamente, né, eu queria agradecer a participação de todos os alunos, professores e colegas que estão, como diz, que estão participando, né, que estão colaborando com a nossa iniciativa de fazer um movimento cultural na Semana da Matemática, né. A nossa Semana da Matemática é uma semana muito cara aos nossos corações lá da UERJ e teve que ter um formato mais enxuto, dado a situação que a gente está vivendo. Amanhã a gente vai ter 2 sessões iguais a hoje aqui, né? Uma às 11, a outra às 14h30. A das 11 vai se falar da matemática das doenças infecciosas. O professor Américo, ele estuda as doenças infecciosas há algum tempo, desde a Zika. Alguns alunos que estão aqui provavelmente são alunos dele em iniciação científica. E no final à tarde, logo após o almoço, 14h30, o professor Marcelo Rubens vai tratar da importância da matemática nessas epidemias, porque mais um estatístico, né, que vai falar para a gente como é bom a gente compreender corretamente as estatísticas que se fazem numa situação dessa. Eu agradeço a todos e espero todo mundo amanhã. Muito obrigado também pela presença de todos.